A sua impaciência vai te destruir, colega, que você não percebeu. Você é aquela pessoa rápida, direta, eficiente. Odeia perder tempo, odeia enrolação, odeia quando as coisas não saem como planejado. E tudo isso te torna uma pessoa admirável em muitas situações. No entanto, é justamente esse traço que, quando não cuidado, pode te afastar das pessoas e dos seus objetivos, né? E agora eu quero falar por quê. A impaciência, colega, está te sabotando. Talvez você ainda nem tenha parado para observar os estragos. Hoje eu quero te mostrar 5 momentos em que sua paciência aparece, principalmente como mudar isso, né? Antes que ela te prejudique ainda mais. A primeira situação é quando você interrompe alguém que está enrolando demais, né? Você é aquela pessoa que tem pressa. Então, quando alguém começa a explicar algo devagar, como eu estou falando, ou com detalhes demais, seu corpo começa a se contorcer por dentro. Você cruza os braços, suspira fundo e muitas vezes interrompe. Não por mal, mas porque você acha que já entendeu onde aquilo tudo vai dar. Mas sabe o que o outro sente? Desrespeito, falta de escuta, né? Isso, né, afeta muito a pessoa. E o pior, você perde informações importantes que simplesmente não vai conseguir porque você quis acelerar demais. A segunda situação é quando um projeto demora mais do que deveria. Você é aquela pessoa que ama resultado. Então, quando as coisas, o plano parecer simples, né, começa a atrasar, você se irrita, fica ansioso, começa a se cobrar, começa a se pressionar, até pode terminar sozinho, né? Só que para dar conta de tudo isso, né? Só que nessa pressa você atropela as pessoas, você cria atrito, gera um retrabalho e no final aquilo que era para ser algo mais tranquilo e ágil virou um peso e algo desgastante. 3. Quando alguém não entende tão rápido quanto você é, essa aqui é a clássica. O colega que ele tem uma mente assim, ó, como diz no Goiás, no 12, acelerado. Por isso que quando alguém tem mais dificuldade para acompanhar um raciocínio, ou demora a aprender, algo, você perde a paciência. Você pode dar respostas duras, você pode ser grosso, você até acabar afastando essas pessoas de você. Só que ninguém aprende sob pressão. E você, sem querer, começa a se tornar aquele líder ou aquele amigo que as pessoas temem, ao invés de admirar. Você é aquela pessoa que ninguém quer ver. Como eu falo, fulano tá chegando, as pessoas falam, ih, já chegou pra estragar. Quando os seus planos mudam de última hora, essa é a quarta. Você tem às vezes tudo estruturado na cabeça, né? Se uma reunião atrasa, essa uma falta, você sai no roteiro pronto, você deixa de se rir. Sua atenção sobe, você fica frustrado, mal-humorado, e às vezes faz o quê? Vai lá e desconta em quem tá perto. Por isso que às vezes o colega é taxado de risco. Isso vai deixando um rastro ruim. As pessoas vão olhar para você e não quer nem você ver pintado de ouro, né? A quinta coisa é quando algo exige mais paciência emocional. O que é isso? Às vezes conflitos mais sensíveis, situação que você precisa ouvir, que você precisa ser empático, lidar com as emoções do outro. Tudo existe uma paciência que te incomoda. Você quer resolver logo, encerrar e partir para o próximo assunto. Tá bom, chega, vamos para o próximo assunto. Mas as pessoas não são tarefa, não. E essa impaciência emocional vai criando o quê? Atrito, barreira, que aos poucos isolam daqueles que mais se importam com você. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu posso mudar isso, Leonardo? Antes de falar mudar, eu quero falar algumas coisas aqui importantes para você que é colega. Eu tenho um grupo no WhatsApp gratuito. Nesse grupo, uma vez por semana, geralmente na segunda, eu envio um áudio, eu ponho uma enquete para as pessoas votarem. Na quarta-feira, eu mando uma carta para o tempo das pessoas votarem. E na sexta-feira, eu mando para eles um um tema, 2 temas para eles votarem para escolher o vídeo. E o tema de hoje foi esse. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu também quero falar para vocês que eu sou terapeuta, eu trabalho nesse ramo há mais ou menos um ano. E eu atendo pessoas, né, que às vezes elas querem lidar melhor com o seu temperamento, têm uma dificuldade, né? Então a terapia, a gente faz o acompanhamento tanto semanal como quinzenal. E eu tenho o meu programa, né, que é o acompanhamento individual. esse é, esse é um. Qual que é a diferença dele para terapia? A grande diferença é que nesse programa eu atendo a pessoa de 1 hora e meia até 2 horas e meia. A terapia é de 50 minutos a 1 hora, né? Eu falo com a pessoa no WhatsApp, então assim, eu tiro mais dúvidas, né? É um acompanhamento que a gente vai ajudar a conhecer o seu temperamento, conhecer a sua história e também você vai entender o que eu preciso fazer para melhorar, né, os aspectos do meu temperamento, né, aquelas coisas ruins, as inclinações boas, como eu posso conservar. Mas já que eu dei o recado, agora vamos aprender como mudar e melhorar tudo isso.
Primeira coisa que eu quero dizer é que você não precisa deixar de ser colérico, mas precisa aprender a ter um equilíbrio, né, com força nessa sua maturidade. E começa com pequenas decisões. A primeira coisa, gente, não é bufar, é respirar antes de agir. Literalmente, quando algo te irrita, respira, respira fundo e começa a pensar, né? Isso vai deduzir alguns impulsos e te ajudar a escolher uma atitude mais coerente, né? Segunda coisa é você perguntar ao outro o que ele precisa. Em vez de você falar assim, eu tô supondo, né, que alguém... Não. Pergunta para ele. Né? Dê espaço. Isso vai mostrar que você respeita as pessoas, né? A terceira coisa é aprenda a escutar sem pressa. Coloque foco em entender e não responder. Esse exercício de escuta pode transformar o que parecia enrolação em vez de algo valioso, né? E a terceira coisa, entenda que nem tudo é urgência. Algumas coisas precisam de tempo, de amadurecimento, de processo, e tá tudo bem. Inclusive você ter paciência, é um processo que vai ter, né? Então, se você gostou, né, curte esse vídeo, né, compartilha, se inscreva no canal, que sempre quando eu postar você vai receber as notificações, né? E aqui embaixo eu vou deixar o link do grupo dos colegas. Vou deixar meu Instagram para você me acompanhar.